Aqui no canal eu normalmente falo sobre obras específicas, mas às vezes o tema que eu tenho na cabeça é um pouco mais abrangente. Então hoje, pela primeira vez, eu vou falar não sobre um anime específico, mas sim sobre todo um gênero e um conceito. Se você não me conhece, oi, eu sou o Will, você está no Mecha Omega e hoje eu quero falar sobre o que torna um anime de mecha bom. Mas antes de falar sobre o que torna um anime de mecha um bom anime de mecha, precisamos entender as origens desse gênero tão importante para a animação japonesa. Mechas, como nós os conhecemos, já começavam a aparecer em mangás um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, mas ainda de forma bem discreta. O gênero começou a ganhar força mesmo e aparecer em forma de anime lá para os anos 60 e 70, com o primeiro registro sendo Tetsujin Nijuhachi Go, ou Gigantor, como ficou conhecido fora do Japão. Esse é comumente apontado como o primeiro anime de mecha da história. Nos anos seguintes, o gênero foi dando passos lentos, mas importantes, com obras como Mazinger Z, do lendário mangaka Go Nagai, e Tetsuan Atom, ou Astro Boy, de Osamu Tezuka. E é claro, outras obras que sedimentaram e oficializaram mecha como um gênero, mas foi em 1979 que esse gênero teria o seu maior expoente até hoje, e daria início a uma das maiores franquias de anime da história. Eu tô falando, é claro, de Mobile Suit Gundam. Gundam veio para mostrar que histórias mais sérias dentro desse gênero eram possíveis e até preferíveis para alguns. Era uma história realista e pé no chão sobre guerra, militarismo, política e muito mais. E eu nem preciso dizer que fez muito sucesso, né? Depois de Gundam, tivemos um boom de animes de mecha. Durante todos os anos 80, diversas obras foram criadas para engrandecer esse gênero e tentar alcançar a mesma fama de Gundam. Foi nessa época que obras importantíssimas surgiram, como Macross, Gunbuster, Patlabor e muitas outras. Mas o próximo grande expoente do gênero mesmo veio em 1995, com Neon Genesis Evangelion, essa obra singular do lendário diretor Hideaki Anno, que chegou para quebrar ainda mais barreiras do que o gênero poderia fazer e abordar. Era um anime extremamente psicológico e introspectivo, e que desconstruiu muitas das coisas que pareciam o certo, entre aspas, na época. E novamente, eu não preciso nem dizer que Evangelion se tornou um dos maiores animes da história. E a partir daí sim, mechas se tornaram algo ainda mais mainstream, com mais e mais obras sendo criadas com o passar dos anos, até mesmo chegando no ponto de atingir uma certa saturação, mas que hoje em dia já tá bem melhor. E é claro, depois de Evangelion, ainda tivemos muitas obras boas e importantes pro gênero que você com certeza conhece. Gurren Lagann, Darling in the Franxx, Code Geass, Gundam com suas várias temporadas que saem até hoje e muitos outros. Mas esse vídeo não é para fazer uma lista dos melhores animes de mecha. Então, agora que já entendemos bem por cima essa história, que é claro, tem muita coisa que eu deixei de fora aqui, esse foi só um resumo do resumo para contextualizar o que eu quero falar. Enfim, podemos ir pro foco do vídeo. O que torna um anime de mecha bom? Opa, desculpa atrapalhar, só vim avisar que agora a gente tem o clube de membros do canal. E basicamente ele serve para quem quiser apoiar a produção dos vídeos aqui. Por enquanto só tem um nível e é literalmente o menor valor que o YouTube permite botar. Mas é claro, todos os membros têm benefícios. Por exemplo, poder assistir os vídeos com antecedência, o seu nome aparecer no final de todos os vídeos do canal, vídeos e postagens exclusivas para membros, com bastidores, perguntas e respostas, e entre outros vídeos que não tem tanto a ver com o foco do canal, mas que pode interessar bastante vocês. E é claro, isso é só o começo. Então, se torne membro agora para ter acesso a tudo isso e muito mais no futuro. Era só isso. Pode voltar o vídeo aí. Quando a gente fala de animes de mecha, é muito fácil focar no que é mais chamativo a olho nu. Poxa, um robô gigante lutando no espaço, não é toda hora que você vê isso. Pô, olha só que legal, esses golpes, esses lasers, esse design incrível, essa música, essa animação. Mas, e além disso? O que esse anime tá tentando me dizer? Sem querer ser o chato que diz tudo tem que ter um significado, uma mensagem, mas meio que sim, né? Eu só quero que vocês saibam que o que eu vou dizer agora vem de alguém que de verdade ama obras com mechas. Mas tem poucas coisas menos interessantes narrativamente do que dois robôs, literalmente dois pedaços de metal, só se batendo sem nenhum conteúdo por trás. Então, animes de mecha têm uma missão interessante: tentar criar algo diferente com um conceito tão
vazio no aspecto narrativo. Como um gênero que nasceu depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ele carrega muitas das questões desse período. E normalmente, boas obras de mecha vão utilizar esses robôs monumentais como alegorias para esse momento e esses pensamentos, mesmo que não de forma direta. Essas obras normalmente vão perguntar coisas como quais os horrores que esse tipo de arma pode trazer para um povo, qual a moral de botar rostos humanoides em armas, o que acontece com aqueles que são obrigados a entrar em conflitos que não entendem, até onde a evolução da tecnologia bélica é benéfica para a sociedade e muitas outras perguntas que você pode imaginar. Essas são só algumas das várias perguntas que podem ser e já foram feitas por essas obras. Mas é claro, pode ter alguém aí que acha isso profundo demais, entre aspas. E se você quiser um anime mais simples, sem nada tão pesado, calma, também dá pra fazer isso com mechas. Histórias de mechas normalmente são divididas em dois tipos, Real Robots e Super Robots. Os Real Robots são robôs mais reais, na medida do possível, como o próprio nome diz, e é onde você normalmente encontra histórias mais centradas e sérias. Já as histórias de Super Robots é onde você vai encontrar coisas mais fantasiosas e leves, mas não necessariamente bobas. E são histórias que também carregam muito significado, mas normalmente num âmbito mais emocional. É nesse tipo de anime que você normalmente vai ver histórias que falam sobre amizade, amadurecimento, conexão, união, sonhos, vontades primordiais e tudo mais. Para ilustrar melhor isso de um jeito concreto, eu vou pegar dois animes que eu acho que todo mundo conhece. Pensa em Evangelion. O anime não funcionaria se você não se importasse com o Shinji, a Rei, a Asuka e todo o resto. É claro, os Evas são incríveis de assistir, com os designs maravilhosos deles, as cenas de ação incríveis, a animação perfeita, mas a história que realmente está sendo contada ali é a dos personagens dentro deles. Os traumas, as relações, os pensamentos deles. Se você tira isso do anime, só sobra lutinhas bonitas. Agora uma história de Super Robots, se você pegar Gurren Lagann, faz basicamente a mesma coisa, só que de um jeito completamente diferente. A história toda gira em torno do Simon e do Kamina, da relação entre eles e do crescimento do Simon como pessoa. O Gurren Lagann em si é épico e absurdo, e o anime é muito divertido, mas sem esses dois personagens, sem essa dinâmica, e todo o resto do elenco, não tem história nenhuma e nem nada que segure o anime junto. O meu ponto todo aqui é que um bom anime de mecha só é bom de verdade quando você se importa mais com os personagens que estão dentro dos robôs do que com dois pedaços de metal se batendo. É claro, um anime pode ser ruim mesmo com tudo isso, se não for bem executado, mas eu acho que os animes têm que pelo menos tentar, né? E isso também não quer dizer que não possa existir um anime de mecha em que o foco são lutinhas ou alguma coisa do tipo. Tem alguns exemplos disso que funcionam na minha opinião, mas pra mim, se um anime de mecha é sobre o mecha em si e não sobre os personagens, eu acho que a chance dele ser bom é bem baixa, a não ser que o próprio mecha seja um personagem, que acontece também às vezes. Enfim. Bom, esse vídeo pode parecer meio aleatório, né? Mas ele vem de um lugar bem específico de dentro da minha cabeça. Desde que eu criei o canal, lá no final de 2020, eu fico com esse pensamento constante na minha cabeça. Eu devia falar mais de mecha. Porque de verdade, eu amo mechas. Eu amo animes de mecha, jogos e tudo mais que envolve esses robôs gigantes lindos. Não é à toa que o nome do canal é Mecha Omega. Mas eu tenho essa relação complexa com obras de mecha. Eu já vi diversos animes desse gênero tão rico, mas ainda assim eu tenho essa dificuldade de encontrar tópicos pra falar deles aqui no canal. E eu entendo perfeitamente quando chega um inscrito novo e me pergunta por que não tem tanto vídeo de mecha aqui. E sinceramente, eu não sei responder direito. É só complicado pra mim. Acho que eu só botei uma régua muito alta pra falar sobre esse gênero que eu gosto tanto. E esse vídeo aqui serve pra explicar melhor pra vocês a minha visão e relação com esse gênero. E por que eu sou tão chato pra fazer vídeo sobre ele. Antes de escrever e gravar esse vídeo aqui, eu escrevi outros 3 sobre obras de mecha diferentes. E eu simplesmente deletei os 3 roteiros por sentir que nenhum deles tinha algo de relevante pra falar. E isso é um problema que eu tenho que melhorar. Eu sei, esse preciosismo pra falar sobre mecha já me brecou no passado e me breca ainda várias vezes. Ainda mais porque é uma pressão que eu mesmo botei em mim, sem motivo nenhum. Mas não se preocupem, esse vídeo também não é pra dizer que eu não vou fazer vídeos de mecha aqui no canal. É claro que eu quero muito. Inclusive, esses 3 vídeos que eu mencionei, eu eventualmente quero voltar pra eles. Só não hoje.
E é exatamente por causa desse preciosismo que eu talvez não saiba nem como terminar esse vídeo. Mas para não deixar vocês sem nada aqui no final, eu vou deixar uma lista com 10 animes de mecha que são menos conhecidos, mas que eu adoro, para recomendar para vocês. A ideia dessa lista é fugir das recomendações mais óbvias, então não vai ter nenhum Gundam, Evangelion, Code Geass, coisas do tipo, ok? Então fica aí com a lista. Esse foi um vídeo bem diferente aqui no canal, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado e entendido o meu ponto. Se gostaram, como sempre, deixem um like, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum e considerem se tornar membro para apoiar a produção e receber os benefícios. E é claro, comentem aí o que acharam. E até a próxima, eu sou o Will, você está no Mecha Ômega e adeus!